noite a todos. Uma alegria. Boa noite a todos. Uma alegria estar de volta a essa casa, né? É uma casa dedicada a tantos serviços, né? Do bem. E um foco também, né? De espíritos que se encontram, se reúnem para aprender a doutrina espírita, para falar sobre Jesus também, né? Para nos aperfeiçoarmos no caminho que estamos destinados, né? Aqui na Terra, através dos nossos projetos de vida, para nos elevarmos, né? Cada vez mais. E o tema de hoje, né? Como foi colocado, né? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, isso. Então, nós temos alguns itens muito interessantes para nós refletirmos, né? Eu acho que antes da gente começar, o interessante é nós pensarmos, né? O que temos pensado ultimamente? Como está a nossa relação com nossos pensamentos? Porque isso é o tema de hoje, né? E é muito interessante, né, que Kardec, ele é sempre muito didático, ele procura esclarecer as coisas nos seus mínimos detalhes, né? Porque essa questão do pensamento é uma questão que nos traz muita curiosidade, né? Será que alguém pode penetrar no meu pensamento? Será que eu posso ler o pensamento do outro? E nesses estudos, né, Kardec nos esclarece de uma forma didática, de uma forma clara, mas também de uma forma racional. Lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina que valoriza a fé, quer dizer, ele se baseia, né, não na fé cega, né? Por quê? Porque a fé cega leva ao erro. Então, sempre a fé raciocinada. Então, esses estudos que Kardec traz é sempre para nos fazermos refletir, não só sobre determinadas propriedades, mas também para nos colocarmos, né, no lado moral, como nós estamos utilizando esse recurso. Porque a doutrina espírita chegou, mas ela chegou para cada um de nós, né? Jesus já deu o roteiro, a doutrina espírita só veio expandir mais essas orientações. Mas o que nós estamos fazendo desses conhecimentos? Será que estamos controlando o nosso pensamento? Então, é tudo isso que a gente vai pensar hoje, né? Então, alguns itens eu optei por ler, porque eu acho que é muito bom a gente pegar aquilo que Kardec trouxe, né? Tanto as perguntas como a resposta dos espíritos, e a gente vai desenvolvendo em cima delas, né? Então, uma das coisas, né, que é questão 456, vemos espíritos tudo o que fazemos? Depende, né? Depende de uma série de coisas. Mas, como os espíritos respondem, né? Podem ver, pois, que constantemente vos rodeiam cada um. Porém, só se vê aquilo a que se dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, obviamente, eles vão se ocupar com aquilo que é do seu interesse, né? E nessa questão deles verem o que nós estamos pensando, a gente lembra daquela passagem dos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, em que Paulo nos diz: portanto, também nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso e do passado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então, olha só como Paulo, né, ele traz essa questão da nuvem de testemunhas, né? Porque nós estamos sendo observados a todos os momentos por aqueles que se identificam com os nossos gostos, com os nossos temores, né? E como Paulo muito bem colocou, né? Eles tenazmente nos testam. E esse teste é justamente para ver o nosso progresso. Porque nós não estamos assediados à toa, né? Deus, que é amoroso, que é bom, que é justo, Ele não nos colocaria os espíritos
para nos colocar em traves, mas não colocar obstáculos, somente pelo prazer de sermos assediados. Existe um objetivo para isso, né? Então, mais adiante, né, a questão 4:5-7, quando os espíritos conheceram os nossos mais secretos pensamentos, muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então é muito interessante quando Jesus ele veio, né, e ele chamava muita atenção dos fariseus, né, que ele até muitas vezes ele dizia, né, vasos branqueados por fora, mas cheios de podridões por dentro, né? E quando ele falava isso, era no sentido de que os fariseus eles estavam muito próximos daquela realidade externa, dos atos exteriores, e eles esqueciam aquilo que era do íntimo, aquilo que verdadeiramente deveria nos edificar. Porque na realidade isso é o alimento não só para nós, mas também para aquela nuvem de testemunha que nos rodeia. Então, esses espíritos que estão ao nosso redor, eles se aproximam de nós de acordo com o quê? Com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com os nossos proceder, mesmo que verbalmente nós possamos dizer que não estamos em comunhão com eles, mas se eles nos estão próximos, é porque existe aí uma relação muito próxima, né? Exceto quando é uma prova. Mas mesmo quando é uma prova, existe um procedimento anterior que nos aproximava daqueles que nos perseguem, né? A gente lembra do caso do Máscara de Ferro, né? Que o Divaldo fala, daquele espírito que estava ali sempre procurando perturbá-lo, né? Então sabia onde ele ia, procurava segui-lo, né? Sempre no intuito de perturbar o seu entendimento. Né? Então, eu digo que ele ajudou um espírito que nada mais era do que a mãe dele. Né? E aí ele muda de posição, porque quando ele conheceu o Divaldo, no ano passado, eles comungavam, talvez no mesmo procedimento, mas com o tempo, né, Divaldo reencarna, já com a proposta, já com a missão, e há esse afastamento de sentimentos, mas ele continua ali, né, para saber se ele está pensando igual ao passado, se ele está agindo igual ao passado, e aí é quando o Divaldo recebe aquela criança, né, que não tinha nem espaço para ele abrigar dentro da sua instituição, e ele diz, não, vai ter lugar para ela sim. E é quando esse espírito que persegue diz que essa criança é a mãezinha dele. E aí ele passa a trabalhar contrariamente, né? Então, essa intervenção dos espíritos nas nossas vidas tem que ter sempre essa relação de reciprocidade dos nossos sentimentos, quer atuais, quer passado, né? E aí vem aquela pergunta muito interessante, né? E muito completa, que é a 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta é perfeita, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, quando a gente vai lá na Gênesis e tem uma questão que fala sobre a fotografia do pensamento, fica mais claro para a gente entender como é que isso se processa, né? Porque esses fluidos espirituais, né, esse é um estado também do fluido cósmico, né? É onde nós plasmamos na realidade, né? Onde acontecem esses fenômenos da visão, da audição, que a gente diz mais especiais, mas são próprios da mediunidade. Então, por exemplo, quando o espírito ele quer se apresentar de uma forma para alguém, de uma forma que ele já teve no passado, ele vai e se apresenta, ele lança mão desses fluidos, né? Que eles manipulam, né? Combinam, dirigem, e o pensamento e a vontade é o veículo utilizado nesse fluido. Na realidade, esse fluido, né? Quando a gente pensa assim, os homens utilizam as mãos, mas os espíritos, né? Eles utilizam o quê? O pensamento
Então, no dia que nós entendemos que o nosso pensamento ele é tão potente, nós vamos ser capazes de sermos não só felizes, mas de construir um mundo muito melhor, como Jesus já havia falado. Por quê? Porque, como ele sempre nos disse, né? Jesus sempre nos afirmou que éramos Deus, na verdade somos filhos de Deus, somos herdeiros, co-criadores. Né? Então, pensamento é vida, pensamento é criação. E a vontade é a mola, né? Quando a gente vai estudar lá em Leonevi, ele fala que tanto o pensamento como a vontade são as potências da alma. Então, de acordo com o pensamento e a vontade, esses espíritos, eles têm a capacidade de se comunicar também com outros espíritos, né? E muitas vezes, né, até induzir pensamentos. Então, quando a gente vai ler, né, essas questões que nos trazem, essa questão dessa intervenção, a gente pensa o seguinte, né, que já anteriormente falando, se existe uma atração para aquilo que nos é semelhante, então tudo aquilo que nós buscarmos no pensamento vai atrair o quê? Vai atrair esses espíritos, né? Então, se a gente está com um pensamento elevado, quais são os espíritos que a gente vai encontrar? São aqueles que podem nos ajudar. Se a gente baixa um pouco a guarda, então é por isso que quando a gente está desanimado, né? Quando a gente está sentindo que as coisas não estão indo do jeito que a gente quer, às vezes a tendência é se entristecendo, é ficando mais desanimada, e aí a gente vai sintonizando com espíritos, justamente aqueles que não vão poder ajudar a gente. Então é por isso que a gente até utiliza, né, muitos recursos da terapêutica espírita. Né? Na terapêutica espírita a gente tem o quê? A prece, o passe, o culto no lar. Né? Quando a gente faz um culto no lar periodicamente nos nossos lares, a gente vai estar em contato com os espíritos, com aqueles espíritos que querem nos ajudar. E aqueles espíritos que estão precisando de auxílios também vão ser auxiliados, vão ser encaminhados. Então, essa questão, né, do que nós estamos pensando, de como nós estamos dirigindo a nossa vontade, é muito importante para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento de si mesmo, mas também para o nosso desenvolvimento, para essa vocação que Paulo tanto fala, né? Qual é a nossa vocação? Se somos filhos de Deus, nossa vocação é ser feliz. Mas como é que a gente vai ser feliz? Praticando bem, é o único caminho. Né? E aí a gente vai mais adiante, né? Quando ele fala o seguinte, ele pergunta, né, se esses pensamentos, quais são as diferenças desses pensamentos próprios e sugeridos? E assim, os espíritos até nos respondem, né, que os pensamentos próprios normalmente são aqueles que vêm no primeiro momento, os sugeridos são aqueles que vêm depois, né? Mas assim, não é muito importante nós nos fixarmos nisso, até porque esses pensamentos estão cruzando o tempo todo, né? E quanto mais eu fico presa, se é meu, se é do outro, eu tenho mais dificuldade de agir com liberdade. Então, quando eu não sei, eu vou trabalhar com esse pensamento. O que é importante realmente dentro dessa questão é saber se esse pensamento é do bem. Se ele é do bem, não importa se ele é um pensamento sugerido, não importa se ele é um pensamento próprio, importa que ele é bom. E que ele vai me levar para lugares seguros, diferente dos pensamentos que vão nos levar para um sentimento que não vai nos auxiliar e até para atos que vão nos comprometer. Né? E a gente sempre lembra, né, que quando nós reencarnamos, nós viemos com a proposta de quê? De evoluirmos, de crescermos. Ninguém tem como missão errar, ninguém tem como missão praticar algum ato
incorreto contra o outro, nós iremos crescer para desenvolver. Então, muitas vezes, as aproximações que nós permitimos, quando o nosso pensamento ele vai para um lado contrário ao amor, ele nos aproxima desses espíritos que definitivamente não vão nos ajudar, mas ao contrário, criar obstáculos para o nosso caminho. Então, é por isso que, como a gente falou desde o início, é muito importante nós estarmos refletindo sobre o que nós pensamos, como nós estamos conduzindo a nossa vontade. Será que nós estamos direcionando para onde nós deveríamos, dentro até da nossa programação reencarnatória? Às vezes a gente se sente muito desanimado para fazer determinadas tarefas. Então ali os espíritos nos incentivando para ir adiante, e a gente está ali preso porque a gente está com medo, porque a gente está inseguro, porque a gente acha que merece. E aí a gente está pensando justamente naqueles espíritos que não estão nos ajudando. Quando a gente eleva nosso pensamento para o alto, a gente vai absorver aquele auxílio que vem para nos encaminhar para o bem. Então, como havemos de seguir os pensamentos de nós próprios que nos são sugeridos ou não, então é sempre pensarmos nisso. Não importa se ele é sugerido ou não, o que importa é a natureza dele, para onde ele está nos levando. Quando nós vamos mais adiante, pergunta se é sempre dentro de si mesmo que os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias. Também depende. Eles podem tirar de dentro deles mesmos, porque todos nós somos espíritos. Somos espíritos de primeira encarnação? Quanto tempo nós já estamos aí? Quantas coisas nós nos aprendemos? E às vezes surge uma ideia e a gente pensa assim, nossa, eu não sabia que eu não sabia disso. Eu sabia que eu tinha habilidade. Eu não sabia porque não procurou as habilidades. Mas como espíritos que nós estamos aí, há tanto tempo, nós temos muitas habilidades, são aqueles talentos que estão escondidos e que só vão acontecer quando nós dermos a oportunidade. Então, quando a gente está querendo crescer para o bem, essas oportunidades sempre vão surgir. Mais à frente, quando a gente vai para a questão 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aí ele nos lembra. Para que sofrais como sofrem, ou porque tem inveja, porque sabem que você pode progredir, que nós podemos progredir. Então, aqueles espíritos que estão sofridos, aqueles espíritos que estão infelizes, eles não vão querer o nosso bem. Eles estão num pensamento ainda muito limitado, Então, eles estão olhando somente para si. Então, nós temos que pensar nisso, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. E a gente volta àquela questão também, se Deus, sendo tão bom, se a pedagogia cósmica, divina, nos permite estar em contato com esses espíritos que muitas vezes são cruéis, tão perversos, é porque alguma coisa a gente tem que aprender, Ou a gente tem que ver se nós ainda estamos comungando com eles, em nossos pensamentos e atos, os atraindo, se nós já podemos nos desvencilhar desses pensamentos malévolos, esses pensamentos que levam para o mal, Então a gente entende que como ele fala aqui no item 466, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Por que isso? Quando a gente estuda, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito do gênio das trevas, que são aqueles espíritos que normalmente ele entra para destruir um trabalho, muitas vezes são os trabalhos da casa espírita, E ele, no início, ele vai atentar contra o quê? O desânimo, Às vezes a gente fica desanimado, E nesse desânimo, muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente vai se afastando do trabalho da casa, A gente vai se afastando dos nossos compromissos, às vezes dentro até de casa, a gente tem uma tarefa que é com um parente mais difícil, e aí a gente abandona porque a gente não quer seguir, porque a gente quer viver, e a
gente acha que não tem esse compromisso, e aí a gente volta para essa questão aqui. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. E aí os espíritos lembram, né? A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar ao mal, logo que desejas praticar. Então, é uma prova se nós estamos aprendendo direitinho, ou fazendo o dever de casa, porque lá na espiritualidade, quando nós tivemos a oportunidade de reencarnar, nós nos comprometemos com um monte de coisa, né? Nós dissemos que nós éramos capazes e que nós pedimos provas justamente para nos testar. Aí chega aqui e a gente desiste, então o objetivo é testar se a gente está realmente comprometido com esse objetivo que foi lá dos primórdios, que era o que iria nos colocar no caminho da evolução, conforme nós planejamos, e nós não planejamos sozinhos, nós planejamos com os nossos orientadores espirituais, porque eles não iam nos deixar fazer algo que fosse além da nossa possibilidade, porque aí sim a gente entender que Deus castiga, né? Como? Deus que é bom, um pai, quando cuida do seu filho, ele vai deixar esse filho fazer além do que ele possa? Isso é castigo, né? Então Deus, que é só justiça e amor, ele permite que os seus filhos passem pelas provas, e todas as provas são aquelas que nós temos condições de superar. Não há nenhuma que seja além dos nossos ombros. É verdade que em alguns momentos elas nos pesam, e isso também nos traz um aprendizado da humildade, que é quando nós devemos procurar auxílio, mas desistir jamais. Porque a gente sabe que não há nenhuma oração sem resposta, nenhum pedido chega ao Pai sem que seja atendido. Só que não é atendido os nossos caprichos, mas as nossas necessidades. Então nunca vai nos faltar força, coragem e fé diante dos obstáculos que nós passamos. Então, manter essa conexão sempre com o alto para buscarmos esse entendimento, essa fortaleza, vai nos auxiliar a aproveitar, né, dessa possibilidade, dessa comunicação que nós temos com o invisível, porque isso é um dos pilares da doutrina espírita, né? Além da existência de Deus, da pluralidade da existência, da reencarnação, da existência de outros mundos, nós temos também a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos. E é através dessa comunicabilidade que nós podemos entrar em conexão com esses espíritos, tanto de um lado, né, do lado mais imperfeito, como do lado mais evoluído. Vai depender de quê? Do nosso pensamento e da nossa vontade. E aí, mais adiante, né, quando no capítulo item 464, 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Então a gente falou, né, que é para que nos faça sofrer, muitas vezes é por inveja, para não nos vermos felizes, e os que resultam de ser de ordem inferior, porque essas criaturas estão afastadas de Deus, então elas não têm essa noção, né, quando a gente faz um trabalho mediúnico, né, a gente já viu na mesa mediúnica, um trabalho de orientação, às vezes chegam esses espíritos que estão ali tenazes para perturbar a vida do outro, mas eles são lembrados que enquanto eles estão ali focados em criar obstáculo para a vida dos outros, eles estão impedindo eles mesmos de serem felizes, porque eles esqueceram de viver a vida deles mesmos. Não é assim que acontece com a gente também? Se a gente se foca na vida do outro, a gente esquece de viver a nossa vida. É fato, né? Então, são espíritos que estão ali, também estão reencarnando. Vamos pensar, né? Se a gente está nessa jornada há tanto tempo, ainda temos muito que aprender,
nós também já comemos muito. Já fizemos muitas coisas erradas. Já fomos convidados muitas vezes para mudar o pensamento, para mudar a sintonia e já desistimos de fazer. Já desistimos de usar a nossa vontade para nos melhorarmos. E aí as existências vão acontecendo para que nós possamos nos corrigir desses males, né? Que são esse processo de desentendimento ainda da proposta divina. E mais ainda, aqueles espíritos que se focam em perturbar, em causar problemas para a vida do outro, além deles estarem esquecendo da vida deles próprios, isso mostra também a falta de confiança em Deus. Por que o espírito interfere na vida do outro no sentido de prejudicá-lo? Porque eu não confio em Deus. Ora, a gente tem a lei de Deus e a lei dos homens, né? Então, se a gente vai pensar em todos os erros cometidos dentro da sociedade, nós temos a lei dos homens. Mas se nós pensarmos naquelas situações que ainda não são captadas, porque não existe nenhum tipo de falta que não seja registrado no juízo divino. E aí a gente vai lá no livro Céu, Céu e Inferno e a gente lê aquele item sobre o qual todos nós estamos submetidos, a cada um segundo as suas obras. Então, aquele espírito que quer fazer justiça com as próprias mãos, ele não crê em Deus. Todos aqueles que buscam fazer justiça com as próprias mãos, ele não crê na lei. E quando a gente está falando dessas questões que são mais de cunho moral, que entra na justiça divina, então, esses que obsidiam, que buscam incomodar a vida do outro, eles, além de terem esquecido da própria vida, eles não creem em Deus, porque eles querem fazer a justiça pelas próprias mãos, e sofrem, né? E sofrem mesmo. Então é por isso que a gente não deve deixar de confiar diante dessas dificuldades que nos acontecem, dos impedimentos. Nós não podemos nunca fazer, como no início nós lemos, né? Lembrando que o Paulo nos fala, né? A nossa carreira, né? O nosso desígnio. Então, se a gente vê o impedimento de um lado, por conta daquilo que a gente pode realizar, que é uma coisa voltada para o bem, tenhamos certeza de que existe uma pleia de espíritos do bem nos fortalecendo para que essa caminhada aconteça. Então, não nos focarmos na intervenção nunca no sentido dos impedimentos, das dificuldades, mas do que nós podemos vencer. Inclusive, quando nós estudamos essa questão da fotografia do pensamento, né, que nos lembra que o nosso pensamento pode ser fotografado, é muito importante a gente pensar o que nós estamos pensando, que foi aquela pergunta lá no início, né? Porque já pensou fotografar o nosso pensamento, ficar ali registrado? Então, às vezes a gente está quieta para falar, mas os pensamentos estão fluindo. Mas estão fluindo para onde? Para que direção? E quem é essa nuvem de testemunha? Que alimento nós estamos dando para eles? Porque nesse item tratado na Gênesis, Kardec nos traz pelos Espíritos, né, que é como se nós plasmássemos esse pensamento através desse fluido espiritual, né, e ali fica registrado as nossas intenções. Então, uma pessoa que ela pensa em matar o outro, mesmo que ela não faça, vibratoriamente ela fez. Ela pode não fazer, mas ela pode dar alimento para o outro que se utilize disso. Da mesma forma, quando a gente também intenciona fazer o mal, falar o mal, mesmo que não façamos, plasmamos e aquilo pode ser alimento para outros espíritos. Então nós podemos não fazer, mas nós temos isso a um processo que vai levar. Então é muito importante nós estarmos refletindo, né? Como Santo Agostinho fala lá, acho que na questão 909, não estou certa se é
ele fala quando ele vai dormir, ele lembra de tudo que aconteceu no dia, ele se pergunta se ele fez alguma coisa de mal, se ele fez alguma coisa de mal para ele não fortalecer no dia seguinte, se ele fez o bem para ele continuar fazendo, e ele faz isso todo dia. Isso é um convite para nós. Por quê? Porque conforme nós agimos, conforme nós pensamos, nós estamos criando essa nuvem de influência ao nosso redor, que vai nos auxiliar ou não. Porque quando a gente pensa nos fluidos do pensamento, esses fluidos eles podem ter uma característica para o bem ou para o mal. Então, um pensamento que não é bom ou uma vibração que não é boa, ele nos faz mal, ele nos causa mal, ele também interfere no ambiente. E é muito interessante também quando Kardec traz a questão da orquestra de pensamento numa reunião. Então aqui nós estamos numa reunião, é como se fosse uma orquestra. Cada um de nós está emitindo uma nota. É por isso que Jesus diz, quando dois estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então imagina uma orquestra de dois espíritos vibrando positivamente. Então é por isso que quando temos uma reunião dessa natureza, nós nos sentimos alimentados, porque aqui estamos nós, estão esses espíritos que estão trazendo para nós todos esses fluidos positivos que vão alimentar a nossa alma. Olha que conversação maravilhosa, nos convidando para permanecermos nesses ambientes e para também produzirmos esse tipo de pensamento para que nos alimentemos vibratoriamente de uma forma que possamos sempre fazer o bem, progredir, e não o contrário. Né? Então, vamos mais adiante, para a gente estudar mais um pouco então, né? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastar o mal? Será que a gente pode? Vai depender de quem? Depender de nós, né? Depender de nós. Se a gente continua vibrando, sentindo dentro da mesma vibração deles, a gente vai ter mais dificuldade para nos libertarmos e eles podem nos arrastar ao mal, sim. Porque nós não somos espíritos perfeitos, né? Então, mesmo o espírito que ele chega, que ele seja muito iluminado, perfeito só Jesus, né? Então Jesus, quando veio, ele conseguiu ter uma trajetória sublime, porque ele já era um espírito iluminado, né? Um espírito puro, mais puro que esteve na superfície da terra. Mas todos os demais poderiam enfrentar. Obviamente é mais difícil quanto mais iluminados eles são, mas é só quando está nessa condição de espírito puro que você não vai gastar ali de jeito nenhum. Então, por isso, todos nós, né, orai e vigiai. Esse é o nosso compromisso, de todos nós espíritos, para nós evoluirmos e não cairmos em armadilhas. Né? Renunciam as suas tentativas os espíritos cuja influência à vontade do homem repele? Aí responde os espíritos: o que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandonam o campo, entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, quando a gente quebra essa sintonia, eles ficam ali, né? Assim como aquele obsessor de Divaldo, né? Ficou um tempo ali observando qual era a atitude dele, mas depois ele viu que realmente não tinha mudado, que ele agora era o ser do bem. E aí, então, o que ele faz? Ele se afasta e começa até a ajudar o Divaldo, né? Então, ele inverte a polaridade. Então, estou aqui acompanhando, tá? Para ver o tempo, né? Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo a missão, e se assim cabe-lhes alguma responsabilidade. Então aqui é um item muito importante, porque tem gente que ainda pensa que algum espírito tem missão de fazer o mal. E na realidade
verdade, todos os espíritos vieram para fazer o bem, todos vieram com proposta de um planejamento espiritual bem sucedido. Se eles faliram, foi por opção própria. Mas ninguém veio aqui para causar o mal. Obviamente, né, a espiritualidade entende alguns espíritos que podem falir, todos nós podemos falir. Mas também existe eles nos fornecem muita energia também para que nós continuemos acertando. Então, primeiro, todos nós viemos com um anjo da guarda. Olha que coisa maravilhosa. Não foi esquecido nenhum detalhe. Nenhum de nós estamos aqui ao bel prazer. Existe um espírito amigo que está ao nosso lado a nos auxiliar o tempo todo, mais próximo de nós. Eles não nos abandonam. Agora, estamos entrando em contato com eles nos momentos mais difíceis? Aí a questão vibratória da busca com eles. Mas eles estão aqui esperando. Às vezes estão sofrendo por nos ver. Caminhando por caminhos que não são mais necessários no momento que nós estamos. Mas eles esperam uma oportunidade para nós entrarmos em contato com eles, né? Então, assim, eu basicamente eu trouxe esse tema, né? Assim, eu não me aprofundei mais nessas questões, porque eu acho que essas questões já trazidas por Kardec, por esses livros, já nos trazem uma grande profundidade de pensamento, de reflexões. E aí eu trouxe uma história de Chico. Chico sempre tem histórias maravilhosas, né? Essa é de Renúncia, né? Vamos dar tempo da gente trabalhar essa história. Eu não vou ler, porque não vou contar, eu prefiro ler, porque tem detalhes muito interessantes nessa história, né? E o nome dessa história é A Arma Infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou numa carta, rude e malcriada, e mandou para o chefe da oficina que fora despedido. Então, olha a situação, um sentimento de ódio criado, né? Por alguém que é um homem revoltado que queria atingir o chefe da oficina da qual fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu desprevenidamente. Caiu na caixa de banana, né? Caiu. No próprio coração. E tornou-se furioso, sem saber porquê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina. E, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Então, olha só, por causa de um detalhe de uma peça, ele explodiu uma bomba mental. A coisa só está aumentando, né, gente? Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar um motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento. Permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa um perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado. Proferiu dezenas de palavras feias, sentiu-se aliviado, e a mulher passou a asilar de perto a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Mais uma vez foi abrigando, né? Repentinamente, transtornado pelo raio que a feriu e que até ali ninguém soube remover, encaminhou-se para a empregada, que se incumbia do serviço de calçados, e desabafou com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração um estilete invisível. Agora, em uma pobre menina, detinha o tóxico mental, não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de velho cão, dorminhoco paciente, e transferiu-lhe o veneno num pontapé.
O ódio só está aumentando, né, gente? O animal já ganil disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia, enquanto deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que socorria a vibração amaldiçoada, crivou de xingamento e esbofeteou o rosto. O rapaz, muito prestativo de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira, revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Ia sobrar para quem? Para a mãezinha, né, gente? Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa infeliz. Fuja da minha frente, dessa vida infeliz. Fuja da minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, quase louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse com naturalidade e brandura: venha cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. Lembremos-nos de Jesus, tudo passa na terra, não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos levou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve trama entre os dois uma explosão de íntimas alegrias, jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera. Afinal, ali dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Então, o amor é a arma infalível para nos proteger dessas vibrações que vêm de fora, que pode ser do desencarnado, que pode ser de um encarnado, né? Então isso exige que nós tenhamos muito cuidado com tudo que chega até nós, todas as histórias, todas as conversas, né? Lembrando daqueles 3 filtros, né? Se chegou no meu ouvido, é bom, é verdadeiro, é útil. Se não for, não vamos dar guarida para esse tipo de sentimento, porque nós sabemos que uma calúnia, uma mentira, uma palavra mal colocada pode destruir a vida de uma pessoa. E muitas vezes, naquela encarnação, foi projetado tantas coisas para aquele espírito evoluísse, e aquela história vai afastá-lo temporariamente dele conseguir se superar, se ele não tiver coragem, fé e persistência. Então, que possamos abrigar os nossos sentimentos contra as influenciações do mal, sempre a coragem, a fé e a persistência, a certeza de que nenhuma dificuldade nos chega para nos colocar numa situação pior do que estamos, mas para nos fazer crescer. Confiemos naqueles que estão querendo se comunicar conosco, dando força, dando energia, para nos fortalecer o pensamento e a vontade, essas 2 potências da alma, que junto com o livre-arbítrio também vão dar essa destinação. E tomemos muito cuidado com o que estamos pensando, com que testemunha nós estamos nos ligando, com que conversas nós estamos dando atenção, porque assim nós vamos também funcionar como grandes influenciadores
Ele não está preocupado com likes, ele está preocupado com a mensagem dele chegando ao nosso coração, nos fazendo crescer e fazendo com que aqueles que estão ao nosso lado também cresçam. Então, quando a gente lembra lá, né, da fotografia do pensamento, quando Kardec nos fala da orquestra, que quando nós estamos no encontro, nós estamos na orquestra, cada um está tocando uma nota, e se essa orquestra for harmônica, for para o bem, a gente vai sair como alimentado e curado muitas vezes, não é? Porque esses fluidos, eles podem ser muito salutares se eles estão no caminho do bem, no caminho do amor. E aí a gente lembra de Jesus que fala que ele é aquela água que nunca dará sede, ele é aquele alimento que nunca nos dará fome. Por quê? Porque ele traz essa vibração tão potente desse Espírito tão iluminado que veio para nos fazer segui-lo, crescer e sermos felizes. Que possamos, então, conscientes da nossa destinação de filhos, amados pelo Pai, buscarmos esse crescimento sempre através da boa influenciação dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, dos nossos atos, para que essa nuvem de testemunho que Paulo nos fala sejam aqueles que vão nos empurrar para esse caminho da ascensão. Que Jesus nos abençoe, que Ele esteja conosco em todos os momentos e que jamais esqueçamos as suas palavras amorosas que nos incentivam a permanecer no bem.